Salve investidores, chegamos aí no 17º episódio da nossa série Olhando para a Carteira dos Inscritos. Nessa série não recomendamos venda nem compra de ativos. Este vídeo tem caráter educativo para obter conhecimento, sempre trocando experiências, pessoal, e respeitando cada pessoa com sua própria estratégia. Antes de começar, só vou pedir aquela colaboração, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e já vai deixando os comentários aí até para poder incentivar o inscrito de hoje. Então bora lá para o nosso vídeo de hoje. E o nosso inscrito em destaque hoje é o Luiz, que não quis se identificar. Eu respeito muito isso, apesar de conversar bastante com o Luiz já há algum tempo, né? Tanto no Instagram quanto no Telegram. Ele tem hoje 21 anos de idade, é um jovem, né? Tá começando agora, estudante de contabilidade. É bem legal isso aqui, né? As pessoas que estudam contabilidade têm mais facilidade em analisar as empresas, né? Os balanços das empresas, isso é muito importante. Aporte mensal 800 a R$1.000 por mês e foca um dia em fazer 10 vezes o salário mínimo por mês, hoje algo em torno aí de R$14.000, não é verdade? A fonte de renda do Luiz, ele é estagiário de um escritório de contabilidade. Então, veja só, pessoal, o cara tá começando a vida dele profissional agora, estagiário, e já tá investindo uma quantia bem interessante, né, de 800 a R$1.000 por mês. E também presta serviço de automação de processos em planilhas. O que me chama muita atenção, pessoal, é que o Luiz é um cara jovem, estagiário, corre atrás tentando fazer um serviço extra aqui e tá investindo, né, uma quantia bem considerável todos os meses, o que não é fácil. Não é fácil um jovem hoje em dia ter esse tipo de mentalidade. Então, bora lá conhecer a carteira do nosso amigo Luiz. Então, chegamos aqui na carteira do Luiz, pessoal, e ele tem R$43.894 aplicado. Tem um saldo bruto de 42.571. Resultado disso, uma variação negativa de menos 3,01%. Não é o fim do mundo, né? Tivemos aí algumas quedas, né, nos últimos 2 meses e me parece que ele também não está investindo há tanto tempo assim, o que é basicamente normal, tá, pessoal? Você ficar com variação negativa no início da sua caminhada de investimento. Outro ponto também é que a gente aqui não está olhando ainda para os dividendos recebidos pelo Luiz no final das contas, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente já, tá bom? Olhando aqui a carteira dele, vamos olhar aqui desde o início, né? Dá para ver que ele começou a investir lá em fevereiro de 2023, pessoal. E olha só, né? O primeiro investimento dele foi R$ 63,93, né? Então, muita gente não começa a investir porque acha que não tem dinheiro suficiente para investir. E ele começou com um pouquinho aqui. Então, não tem desculpa para você não começar a investir. Olha o que aconteceu com o Luiz. Aos pouquinhos, o patrimônio dele foi crescendo e hoje está aqui R$43.000 aplicado. Olhando aqui para o lado, ele tem 64,3% em ações, né, a maior parte da carteira dele, 33,37% em fundos imobiliários e 2,33% em criptomoedas. Descendo um pouquinho a carteira dele aqui, dá para ver que ele está com rentabilidade negativa nas ações, também nos fundos imobiliários, mas está com uma rentabilidade positiva nas criptomoedas. Vamos então dar uma olhadinha aqui nas ações que ele tem em carteira, pessoal. 9 ativos hoje, né? E com R$27.373 aplicado. Dá para ver logo de cara que todas as ações que ele tem em carteira são ações pagadoras de dividendos e a maior parte são aquelas previdenciárias, né? De setores perenes, pessoal. Ele consegue ter uma boa diversificação porque ele tem bancos, né? O Banco do Brasil e também o Banco Santander. Ele tem Copasa, que é uma empresa de saneamento básico do estado de Minas Gerais, Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia, aí tem a CEMIG, que é outra empresa de energia, né, só que geração e distribuição, tem a BB Seguridade, é ligada ao Banco do Brasil, mais focada no setor rural, e tem a Caixa Seguridade, que também é uma seguradora, só que é ligada à Caixa Econômica Federal e tem o seu market share, né, sua fatia de mercado, mais voltada aí para os seguros habitacionais e seguro residencial. E tem a Klabin, que é uma empresa de papel, celulose, e tem a Taurus, que é uma empresa que fabrica armas, munições, né, acessórios ali para armas, até porque é uma das empresas que está com pior rentabilidade na carteira de investimentos dele. Me parece que o Luiz tentou adotar um tipo de estratégia aqui que muita gente tem adotado, né, que é colocar a maior parte da carteira em ações mais consolidadas, ações perenes, pagadoras de dividendos, e apostar em uma ou duas empresas ali que fogem um pouco à regra, que são empresas mais de oportunidade. E foi justamente essa empresa que está dando um pouquinho mais de dor de cabeça para a carteira
carteira do Luiz. E aí, vamos falar um pouquinho aqui da empresa. Ela hoje custa R$ 11,47. Nos últimos 12 meses, ela se desvalorizou 19,44%. É uma empresa que está com PL de 10,65, ou seja, ela não está barata, o PL está bem esticado. E quando a gente olha aqui para os números da Taurus, né, não foram muito bons, pessoal. O lucro líquido da empresa, por exemplo, caiu 55,5% no primeiro TRI de 2024 em relação ao quarto TRI de 2023, né? Ou seja, a empresa piorou muito nos últimos 3 meses. Para o último TRI de 2023, no resultado já anualizado, a empresa também foi pior, piorou aqui 46,6%. Então, os resultados da Taurus no último trimestre foram ruins. Isso se dá muito, pessoal, por conta do mercado interno, né? A gente vê que as vendas do mercado interno da Taurus não estão boas, né? Apesar da maior parte da sua receita vir de vendas no mercado externo, principalmente no mercado americano, mas o mercado brasileiro, né, para quem achava que a Taurus não dependia tanto assim do mercado brasileiro, está demonstrando para gente que isso prejudica sim bastante a empresa. A Taurus tem um problema de regulação aqui no mercado brasileiro. É notório, né, que esse governo não é a favor de venda de armas, e isso acaba prejudicando muito a Taurus, né? Tanto é, tivemos aí portarias publicadas em dezembro de 2023 em relação a novas regras de legislação com relação aos CACs, né, colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, referente à aquisição de armas, quanto a novos registros da categoria, que ainda não se traduziram em novas autorizações de compra, né, uma vez que essas regras ainda estão sendo assimiladas pelos órgãos de controle. Ou seja, a Taurus não está conseguindo vender as suas armas aqui dentro do Brasil, está com dificuldade quanto a isso. Mas vejam, pessoal, que há uma perspectiva, né, de aumento de venda, né, tendência positiva no mercado americano, que é muito importante. Quase 80% da receita da Taurus vem ali de vendas para os Estados Unidos, em relação à possibilidade de alta frente a 2023, tendo em vista as eleições presidenciais de 2024, né? Historicamente, os Estados Unidos compram muitas armas durante as eleições. Isso pode beneficiar a Taurus, ainda mais se o Trump ganhar as eleições. Todo mundo sabe que o Trump tem uma política mais armamentista. Além disso, aqui no Brasil, né, o dólar disparou, pessoal. Isso também pode ajudar as receitas da Taurus. Um outro ponto que é a demanda reprimida que tem aqui no mercado brasileiro, né? Se um dia essas regulações se desenrolarem, a tendência é que a Taurus consiga vender bastante armas, né? Tem uma demanda bastante reprimida aqui dentro do mercado interno também, tá bom? Então a perspectiva para Taurus não é tão ruim assim. E olhando aqui um pouco mais para a carteira dele, eu acho que a Klabin também é uma empresa que pode se beneficiar muito com o dólar, quanto aí da sua commodity, né? A celulose. A Klabin tem parte das suas receitas dolarizadas. E temos duas empresas aqui também controladas, né, pelo governo de Minas Gerais, a Copasa e a CEMIG, e até mesmo já falamos em vídeos anteriores. Vem saindo notícias, né, vinculadas a essas empresas que elas podem ser federalizadas em troca de dívida, né, que o estado de Minas Gerais tem com o governo federal. Toda vez que essas notícias surgem, né, a tendência é que o mercado bata um pouco nas cotações dessas empresas. É bom já ir se preparando caso isso aconteça. A CEMIG, né, caiu um pouquinho aqui porque ela pagou dividendos recentemente, né? É normal que a cotação caia no dia seguinte ao pagamento de dividendos. Outra empresa também que eu tô vendo aqui que ele tá com uma rentabilidade negativa é o Santander. Eu acho que ele pagou um pouquinho mais caro do que ele deveria do Banco Santander. Eu gosto do Santander ali por volta de R$29 para baixo. O Santander também está passando por um processo ali muito parecido com o Bradesco, de recuperação. Tomou atitudes ruins ali na saída da pandemia em relação ao seu crédito, né? Emprestou bastante dinheiro sem muito critério, né? Começou a tomar bastante calote, teve que provisionar muita grana, vem sofrendo até hoje, né, com esses provisionamentos, mas já está conseguindo se recuperar. A gente já viu isso nos últimos relatórios. Inclusive, pessoal, o Banco Santander, no ano passado, em 2023, anunciou dividendos em julho. Olha aqui, ó, 40 centavos. De repente ele pode ser que o banco anuncie dividendos aí agora, nesse mês de julho. Vamos ficar atentos aí ao Banco Santander, tá bom? Seguindo o mapa de dividendo inteligente. Em relação às outras empresas que ele tem, né, apesar da rentabilidade aqui negativa, eu não acho que ele tenha comprado mal as empresas. É o Banco do Brasil, BB Seguridade, são empresas que não acredito que ele tenha comprado a maus preços, tá? Porque o mercado caiu, né, de uma forma geral, do mês de maio para cá, vem caindo bastante. Vejam isso aqui, pessoal. Isso aqui é a minha carteira de investimento há alguns anos atrás. Eu tinha mais ou menos o mesmo valor que o Luiz investidos, ó, R$40 mil.
vejam que a minha rentabilidade não era das melhores. É muito provável que aqui eu tinha uma rentabilidade bem pior do que a do Luiz, inclusive, nesse momento. Tá? E o que eu fiz? Nada, pessoal. Continuei aportando de forma resiliente todos os meses, persistindo com a minha estratégia. E com o passar do tempo, as coisas vão melhorando. O negócio agora é não se desesperar com essa rentabilidade negativa. Isso é perfeitamente normal no início. 9 ações, eu acho que deve parar por aí, né, em relação já ao seu patrimônio de R$ 27 mil investido. Né? Vai engordando a quantidade de ações que você tem das empresas. Aproveite esse momento de baixa. Né? Vai seguindo aí os seus preços tetos. Lembrando, pessoal, que a gente tem um programa de membros, né, aqui do canal, que se chama Membro Vamos Juntos, onde a gente caminha juntos na nossa jornada de investimentos. Lá você vai ter acesso a uma planilha com preço teto das principais ações, objetivos, né, além de ter acesso ao Telegram, onde você vai poder conversar comigo, com os outros membros do canal. Isso vai te ajudar bastante na sua caminhada dos investimentos, tá bom? E de uma forma geral, eu gostei das ações que o Luiz tem na carteira. Já nos fundos imobiliários, ele tem 9 ativos, R$ 14.205 investidos, né? Tem uma diversificação aqui até interessante, porque ele tem o HSLG11, que é logística, o NIWS11 também, que é logística, muita gente considera também meio híbrido, né? XPLG11, também logística, e o HGLG11, tudo logística, né? De shopping ele tem o XPML11 e também tem o VISC11, e de papel ele tem o CPTS11, o MXRF11 e o KNCR11, fundo da Quineia. Uma coisa aqui, pessoal, o MXRF11, evite comprar fundos imobiliários de papel com P sobre VP acima de 1, com ágio, tá bom? Tente comprar ali dentro do patrimônio do fundo. É uma observação que eu faço aqui na carteira dele. Outra coisa importante é o HSLG, é um fundo interessante. Abrindo o relatório do HSLG, administrado aqui pela HSI, que é uma boa gestora, que o fundo tem poucos cotistas, né? 38 mil cotistas. Seus ativos são last mile, que é interessante, né? Porque ele tem boas localizações, um raio de 30 km ali da capital. Descendo aqui um pouquinho, o fundo ele teve um resultado de 72 centavos, mas veio pagando 74 centavos. Ou seja, ele vem pegando aqui, ó, 2 centavos da sua reserva. Então, eu tenho que abrir o olho aqui nesse ponto. Uma coisa que eu vi aqui que eu achei interessantíssimo, né, que o fundo tem muito caixa, né, 60 milhões em caixa. A vacância do fundo também tá zerada, né? O fundo tá com todos os seus imóveis aí alugados, o que é muito interessante. Mas, pessoal, a minha preocupação desse fundo tá aqui. Tem uma exposição muito grande nas Casas Bahia. Quase 40% do seu portfólio está alocado com as Casas Bahia. O que vem acontecendo com as Casas Bahia? Vem enfrentando dificuldades financeiras. Então, muito cuidado, muita atenção nesse ponto aqui. 23% dos contratos do fundo são atípicos. Isso significa dizer que tem uma proteção maior, né, contratual. Mas a gente já viu em outros casos, né, que em caso de recuperação judicial, falência, essas coisas, não adianta nada o fundo ter contrato atípico. Então, muito cuidado, que o fundo está muito exposto às Casas Bahia. Uma outra observação é que no VISC11 é que o fundo estava com caixa, vinha pagando cerca de R$1, e agora o próximo pagamento do fundo vai ser por volta de 85 centavos. Né? Então, o mercado não quer saber de nada, né? Baixou os proventos, já começam a bater no fundo. Outro fundo aqui que não é muito comum, né, é o NIWS11. Entrando aqui no relatório desse fundo imobiliário, não é um fundo muito comum, né? Nem todo mundo acompanha esse fundo imobiliário. Hoje, tem um pouco de pé atrás também por conta do portfólio, né? Ele só tem 3 imóveis, né? Tudo bem que está aqui com vacância zero, que é até bom. Se o imóvel desse fica vago, a vacância sai de 0 e vai para 33%. Proventos cairiam, né, significativamente. Então, por isso que eu não gosto muito de fundos com poucos imóveis. Ele pretende adquirir mais 3 imóveis aqui. Ó. Se ele adquirir realmente, vai passar de 3 para 6, aí já começa a ficar mais interessante. Esse fundo, se não me engano, estava em subscrição, né? Ele deve aproveitar o dinheiro dessa subscrição para justamente comprar esses 3 imóveis aqui. Tem que ficar de olho, tem que acompanhar, tá bom? Mas isso aí, cada um tem sua estratégia, não é verdade? Bom, de uma forma geral, legal aqui os fundos imobiliários que ele tem. Vamos passar aqui para criptomoeda. Ele só tem uma, né, que é o Bitcoin. Ele tem 0,002914 fração de um Bitcoin, né? Hoje o preço de um Bitcoin é R$340 mil e ele tem aqui R$992 investido. Passando aqui para a carteira dele, né, de forma gráfica, até que ele não tem tantos ativos assim, né? Ainda tá bem interessante, dá para acompanhar bastante. Já olhando aqui para as ações que ele tem por segmento, a maior parte está investida aqui em bancos, depois elétricas, que são 2 ótimos
últimos setores. Em relação às ações, Banco do Brasil, Copasa e Taesa são as suas principais posições. Já nos fundos imobiliários, ele tem aqui 69% tijolo e 30% papel. Eu gosto dessa configuração. Já olhando aqui os fundos imobiliários por segmento, ele tem a maior parte da carteira logística, depois vem fundos mais híbridos, né? Depois vem papel e shoppings. Olhando aqui, ele tem a maior posição no HSLG11, no NIO11 e depois CPTS11, que ocupam ali basicamente 50% da sua carteira de investimento. Já na parte de proventos, né? Olha a evolução da carteira dele quanto aos proventos, pessoal. Lá no mês 6 de 2023, ele recebeu R$ 9,60. Olha só como evoluiu o proventos da carteira dele, né? No mês de maio, ele já recebeu R$ 546 de dividendos. Tá? No mês de junho, R$ 350 de dividendos. Imagina essa carteira daqui a 5 anos, 10 anos. Quanto o Luiz não vai estar recebendo de dividendos? Vejam que em 2023 ele recebeu um total de R$ 298 de dividendos. Em 2024 ele já superou e muito, né? Já recebeu R$ 1.788 de dividendos. Olha como é que cresce, né? Os dividendos de um ano para o outro. Então, mais uma vez, parabenizo aí o Luiz, porque eu sei que é um esforço tremendo, né? Você ser jovem, estagiário, investir, né? E ter que abdicar de muitas coisas, né? Naturalmente, para poder fazer bons aportes todos os meses. Mas eu te garanto, cara, vai valer muito a pena lá na frente, tá bom? Desejo a todos bons investimentos e fui!